Vamos lá, nós estamos em mais um encontro do nosso estudo do livro Simetria Oculta do Amor. E, André, vou pedir para você repetir o que você perguntou, para a gente deixar registrado para quem não vai participar hoje ou não estava acompanhando ainda. Bom dia, Ana Ruth. Vamos lá. A minha pergunta é, o que acontece, né, nessa coisa quando a criança olha para uma coisa e tem a ideia dela, e daí tem um adulto ou tem uma outra pessoa que dá uma outra qualidade, uma outra característica para aquilo que que a criança está olhando. Então, é, não sei se eu consigo abranger todas as possibilidades, mas essencialmente do que se trata, né? De uma expressão que o Bert Hellinger usou para definir o que nos liga aos nossos pais. Porque isso não acontece em relação a qualquer pessoa. Não acontece somente em relação aos pais, mas os pais são os primeiros. A criança ela é absolutamente tomada pelo contexto onde ela nasce. E a principal referência dela, inicialmente, é a mãe. Isso não se dá apenas no nível da formação da personalidade, ou da psique, ou o que quer que a gente encontre no nível emocional, sentimental. O amor de vínculo, ele é um amor que vem com a vida. Ele é absolutamente mamífero, vamos dizer assim, e ele é irrefletido. É claro que ele tem níveis menos profundos, que, por exemplo, tem a ver com hábitos alimentares e outras coisas, mas no que diz respeito ao nosso modo de olhar a vida, olhar o mundo, nós somos muito impactados por aquilo que nós absorvemos da nossa mãe, em primeiro lugar, e quando há um convívio do casal, o nosso pai costuma ser a segunda pessoa mais influente na nossa maneira de olhar para a vida. Então, desse primeiro casal é que eu desenvolvo na infância, na primeira infância, a minha maneira de olhar para as mulheres, de olhar para os homens. Isso vale para todos nós. E é claro que a experiência de vida, conforme a vida se desenvolve, ela também vai acrescentando alguma coisa, mas aquela matriz básica, ela existe em cada um. Por exemplo, uma pessoa que não teve convivência com a mãe, ela vai ter na sua matriz, naquilo que está impresso nela, um vazio muito grande, pela ausência da sua mãe biológica, a mãe de quem ela saiu de dentro para começar a olhar para a vida. Isso não significa que ela não vai se nutrir, por exemplo, do amor de uma mãe adotiva, de uma avó, de alguém que a crie com toda a dedicação. Não é isso. Apenas o seguinte, esse amor de vínculo, ele tem o seu lugar em toda a vida que é gerada. E essa é uma influência muito forte, a ponto de nós adotarmos não só a maneira de ver a vida, mas nós tomarmos como se fossem nossos sentimentos que não são nossos. Por exemplo, eu adquiri a possibilidade de ver a minha mãe com os olhos do meu pai, entende? Então, se meu pai vê minha mãe com bons olhos, e isso favorece que eu tenha essa mesma visão sobre a minha mãe. E a recíproca, obviamente, é verdadeira. Então, existem coisas muito miúdas, muito pequenas, que decorrem disso. Uma parte disso, é claro que é transformado. Eu começo a frequentar a escola, eu começo a observar meus tios, meus primos, pessoas que estão perto, né? O ambiente religioso, por exemplo, outras crianças, outras famílias, a escola. Isso começa a se ampliar e algumas coisas a vida vai me trazendo ou eu vou buscar na vida.
Então, eu sou condenado a olhar para os homens do jeito que minha mãe olhava? Não. Mas aquilo está muito presente em mim como uma matriz, como um print inicial. É isso que eu acho que eu entendi sua pergunta e creio que eu estou dando uma resposta, né, Andréia? Sim, Tá, obrigada. Uhum. tá legal. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos na página 40. Uma experiência. Eu gosto muito desse título, é bem humorado. Uma mulher divorciou-se do marido para ficar com o amante. Anos depois, começou a lamentar a sua decisão. Percebeu que ainda amava o ex-marido e quis desposá-lo novamente, tanto mais que ele permanecia solteiro. Comunicou-lhe seus sentimentos, mas não obteve nenhuma resposta conclusiva. O ex-marido, entretanto, concordou em discutir o assunto com um conselheiro matrimonial. Este lhe perguntou o que esperava obter do encontro. Ele sorriu, meio a contragosto, e respondeu: uma experiência. O conselheiro perguntou então à mulher o que tinha a oferecer que pudesse induzir o ex-marido a viver com ela de novo. Respondeu que realmente ainda não pensara nisso e nada disse de positivo. O homem, é claro, continuava cauteloso e distante. O conselheiro sugeriu que, antes de tudo, ela reconhecesse o mal causado ao ex-marido e lhe desse motivos para acreditar que poderia repará-lo. A mulher pensou um pouco, depois encarou o ex-marido e disse com grande convicção: lamento muito o mal que lhe causei. Quero ser sua esposa outra vez. Vou amá-lo, fazê-lo feliz e fazer com que confie em mim. O homem continuava distante. O conselheiro disse-lhe: você deve ter ficado muito ferido para arriscar-se novamente. O homem tinha lágrimas nos olhos. O conselheiro prosseguiu: uma pessoa como você, uma vez ferida, costuma sentir-se superior e reivindica o direito de rejeitar a outra. E concluiu: contra tamanha inocência, um culpado não tem nenhuma chance. O homem voltou-se sorrindo para a esposa. Aí está a sua experiência 1, disse o conselheiro. Pague meus honorários e faça o que quiser com o seu 1. Não quero nem saber. Eu tenho uma grande desconfiança que esse conselheiro matrimonial que ele conta aqui é o próprio Bert Hellinger, porque esse tipo de fala é muito do Bert Hellinger, né? Bom, isso aqui, claro, é uma história muito inusitada, né? Não combina muito assim com o que a gente imagina que seja o encontro de um casal com um conselheiro matrimonial. Mas o que que ele fez? O que que o conselheiro matrimonial fez que deu uma oportunidade para o casal de repensar as possibilidades? Ele desmascarou o inocente. Então, aquela arrogância de manter o outro refém da sua culpa, ele desmascarou. Quando ele diz aqui, contra tamanha inocência, um culpado não tem nenhuma chance, ele deixou exposto o jogo que esse marido estava fazendo. Ele estava, vamos dizer, no pedestal da inocência, numa falsa santidade. Alguém que, é, vamos dizer, se julga superior ao outro, porque errou, o outro errou. E ele, ao desmascarar isso, permitiu que o homem olhasse para a ex-esposa sorrindo. Pronto. E talvez, a gente não sabe,
uma nova história ganhou uma chance de começar envolvendo o mesmo casal, né? Num novo momento. Então, eu não sei se todos estavam no nosso encontro anterior, nem se todos se lembram, mas isso aqui é uma história que ilustra o que a gente estava conversando na semana passada, sobre perdão e reconciliação. Tudo bem? Almir, Sim, Ruth. una pregunta. Esto de la falsa inocencia de que falaba atrás, unos días atrás, ¿no? ¿Qué hizo? Sim, sim. É isso. Na verdade, é um jogo, né? Que o falso inocente está no controle do jogo. É isso mesmo. E por trás da uma possibilidade de solução está a ideia de que aquele que está inocente na situação possa se sentir igual. Não porque fez a mesma coisa, mas porque ele também, o chamado inocente, ele também tem atitudes que não tem nada de santo, que não tem nada de inocente. Ele está jogando um jogo, né? Um jogo de poder, na verdade. E isso precisa ser desmascarado, né? Perante a própria pessoa. Quando devemos ferir? Quando as ações de um parceiro num relacionamento íntimo resultam em separação, tendemos a acreditar que ele fez uma escolha livre e independente. Mas sucede, às vezes, que, se esse parceiro não agisse, sofreria algum dano. Isso tem casos, né, que são óbvios, que alguém, às vezes, não tem outra coisa a fazer a não ser ir embora, porque está vivendo sob um ambiente de agressão, às vezes até de risco de integridade física, tem que sair. Não tem jeito. Mas existem outros tipos de dano, tá? De qualquer forma, às vezes a saída é ir embora mesmo, porque a pessoa está sujeita a algum dano, como ele diz aqui. Os papéis, então, se inverteriam, com a culpa e as consequências mudando de lado. Ou seja, a culpa e as consequências ficam com aquele que foi embora, né? Ele está dizendo muitas vezes, né? Vamos ter cuidado para não generalizar. Talvez a separação fosse necessária, porque a alma exigia mais espaço para crescer, e quem partiu já estivesse sofrendo. Em diversas situações, o sofrimento é inevitável. Nossas escolhas ficam limitadas a atos que façam brotar algo de construtivo da dor inevitável que devemos sofrer ou infligir. Não raro, o parceiro permanece numa situação dolorosa até padecer o bastante para compensar o sofrimento que sua partida causará ao outro. Quer dizer, ele também não está dizendo que é sempre assim, mas que não é tão raro que isso aconteça. É como se aquele que partiu, porque, vamos dizer, a sua alma já estava num nível de expansão, que aquela relação já não estava mais nutrindo, né, aquilo que faz uma boa vida a dois, ele levasse com ele, vamos dizer, a responsabilidade, vamos chamar assim, de ter infligido ao outro, imposto ao outro uma dor. E enquanto o parceiro que foi deixado não estiver em paz, em condições de tocar a vida para frente, aquele que foi embora parece que leva com ele algum tipo de impedimento também, algum tipo de dificuldade.
É isso que ele está falando aqui. Quando parceiros se separam, nem sempre o que parte é o único a ter novas oportunidades. O que fica também pode recomeçar, mas aquele que se apega ao sofrimento e repele as possibilidades construtivas oferecidas pela separação, torna difícil para o parceiro que se foi iniciar vida nova. Então, eu não sei, entre vocês aqui, que trabalham com pessoas, quantos já atenderam ou acompanharam casamentos desfeitos, por exemplo, onde esse tipo de situação acontece. Um dos dois se apega ao sofrimento e isso faz com que o parceiro que se foi tenha dificuldade com a vida nova. Quantos segundos casamentos têm que conviver com um inferno que ainda existe em relação ao primeiro casamento? Quantos? Muitos. 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 Sim. Ficam então firmemente ligados um ao outro, apesar da separação. Por outro lado, se aquele que partiu acolhe a oportunidade de fazer algo melhor, propicia também ao que ficou liberdade e alívio. Tirar alguma coisa realmente boa da desgraça é, talvez, a forma mais edificante de perdoar, pois, nesses casos, reconcilia mesmo quando a separação persiste. Tão bonito isso, né? É tão mais amplo esse movimento em direção ao perdão do que aquele conceito mais tradicional, né? É uma libertação, sabe? Temos o direito de ser felizes. E é interessante como, pelo menos na minha observação, como isso é mais fácil quando duas pessoas que se encontram e ambos já tiveram um primeiro casamento, por exemplo, e já tiveram que passar por certas semelhanças até um encontro. Como isso favorece que a nova relação possa ser bem-sucedida. Não é tão fácil quando, por exemplo, a esposa já se separou, tem um primeiro casamento e é o primeiro casamento do marido e o segundo casamento dela. Não é tão fácil. Ou vice-versa, quando é o segundo casamento do homem e o primeiro casamento da mulher. Não é tão fácil. Isso não está aqui no livro, mas é a minha observação, é alguma coisa que eu estou me lembrando aqui, que está ligado a esse tema. Antes de continuar, quero ver se alguém tem algo a acrescentar ou alguma dúvida. Eu quero comentar uma coisinha, se dá licença. Lógico. O que eu percebo é que a pessoa na relação, um dos dois, é que tem uma maior lucidez, uma maior clareza da situação real. Ou pode ser aquele que saiu ou aquele que ficou, mas às vezes fica um peso um pouco grande para a pessoa que tem a iniciativa de fazer a separação, né? Uhum. Fica um peso grande, né? Mas isso é um fato, né? Isso que você acabou de falar, eu vivi na minha vida e você acompanha a minha história, você sabe que isso também aconteceu comigo, né? Então, o segundo casamento com uma experiência anterior tem muito mais chances de ser bem mais sucedido, né? Pela própria amadurecimento, né? Uhum. Da vida. E eu quero contar um exemplo de um casal que estava há 30 anos, uma senhora casada, e ela, o marido tinha movimentos de traí-la, e ela ficava assim na posição da certinha, daquela que estava segurando o casamento, e eles se separaram, mas na verdade eles nunca conseguiram se separar.
né? Tem filhos, netos, uma família grande, e estão sempre juntos. Aí ela procurou uma pessoa, né, terapeuta, e no trabalho da constelação, pareceu assim, aonde foi que iniciou o movimento de traição? Porque nunca teve, no começo do namoro, no começo do casamento, não tinha esse movimento da traição. Por onde é que entrou a força da traição? Aí essa força foi descoberto, né, no trabalho, durante o percurso, que ela foi a primeira que traiu. Quando ela resolveu fazer um aborto, ela não comunicou para ele que ela ia fazer esse aborto. Então, o movimento de traição não começou com ele, que estava com outras mulheres e tal, mas aí quando ela tomou consciência que ela também tinha parte dela, aí as coisas começaram a se clarear, né? Então, resumindo a história, eles estão casados, se acertaram, estão juntos de novo, né? Estão sempre juntos, mas por onde é que entra, né? O movimento da força da traição numa situação, né? Então é isso, é um exemplozinho que eu queria trazer aqui para vocês. Muito legal, Ana Ruth, grato aí, porque isso tem a ver com uma coisa que eu já falei agora, hoje, um pouco antes de você chegar para o nosso encontro, quando eu estava conversando a respeito de uma pergunta da Ana Ruth, e eu falei a força que tem quando aquele que é a suposta vítima de uma traição, por exemplo, ele consegue encontrar uma clareza para poder dizer eu também. O eu também é profundamente libertador. Isso que você contou agora se encaixa exatamente no que eu estava dizendo agora há pouco, antes de você chegar. Quer dizer, não é olho por olho, dente por dente, como alguém escreveu um dia desses no chat, né? Ou no WhatsApp, sei lá. Mas é o seguinte, é difícil saber, assim, de cara, quando é que as coisas começaram a dar errado. É difícil. Precisa, pelo menos, de um olhar cauteloso antes da gente definir um culpado e um inocente. No mínimo, se nós estamos na posição de ajuda, né? Como ajudante de constelação ou algum tipo de trabalho terapêutico, né? Ou de apoio a casais, enfim. Minha vantagem à sua custa. Almir, só um pouquinho. Eu tenho uma pergunta. Andréa. Diga, Andréa. Quando você fala o eu também, é a possibilidade de ter tido uma experiência semelhante ou isso emparelha a experiência? Isso me torna um pouco mais igual, não me deixa santo, sabe? Diante da história que está acontecendo. E essa humanidade, quer dizer, isso de eu também me reconheço no seu erro, eu também sou capaz de coisas parecidas, de coisas semelhantes, isso nos dá a possibilidade de olhar para o outro de igual para igual. Isso não quer dizer que o que você me fez causou um grande dano a mim e agora deixa isso para lá. Não é isso. Mas aquilo que, vamos dizer, você fez e me prejudicou, continua a exigir reparação, compensação, depende da extensão do dano, né? Mas nos coloca, pelo menos, em condições de buscar uma saída que traga paz para a situação. Não necessariamente uma reconciliação. Por exemplo, no caso que a Ana Ruth acabou de contar, o casal continua casado hoje em dia, mas mesmo que eles tivessem se separado, provavelmente quando a mulher chegou nessa consciência de que ela também ela pararia de ter um dedo apontado para o outro, dizendo, olha o que você me fez, né? E isso não apaga o que foi difícil, mas favorece a pacificação e a liberdade diante da situação. Minha vantagem à sua custa. A mãe morreu ao dar à luz. Ninguém pensou em incriminar a criança por essa morte,
mas a certeza de sua inocência não calou nela o sentimento de culpa. Uma vez que o destino atara seu nascimento à morte da mãe, a pressão da culpa continuou inexorável e a criança, inconscientemente, instalou o fracasso em sua vida, na vã tentativa de reparar um dano que não causara. Acho que é autoexplicativo, né? E claro que isso existe exemplos disso que são muito graves, muito profundos, até mesmo tendências suicidas e coisas assim de autoferimentos e tal, até coisas menos drásticas, mas muito danosas, como, por exemplo, essa preparação para ficar mais ligado ao fracasso do que ao êxito. E isso se repetia ao longo da vida de uma pessoa. Pneu furado. O carro de um homem teve um pneu furado, derrapou e bateu em outro. O motorista do segundo carro morreu, mas o do primeiro sobreviveu. Embora houvesse dirigido com cuidado, sua vida permaneceu ligada àquela morte, e ele não conseguia livrar-se do sentimento de culpa. Não gozou seu sucesso, até perceber que o sofrimento, ao invés de honrar o homem morto, degradava-o. Ficamos desamparados ante a culpa e a inocência, quando estamos nas mãos do acaso e do destino. Se fôssemos culpados ou merecêssemos prêmio por nossas ações livremente decididas, conservaríamos poder e influência, mas nessas situações reconhecemos que estamos sujeitos a forças incontroláveis, forças que decidem se iremos viver ou morrer, ser salvos ou perecer, progredir ou decair, independentemente de nossas boas ou más ações. A vulnerabilidade ao acaso é tão amedrontadora que muitas pessoas preferem renunciar a uma boa sorte imerecida e repudiar o quinhão da existência a aceitar tudo isso de bom grado. Muitas vezes tentam criar culpas para si mesmas ou acumular boas ações por antecipação, a fim de escapar à salvação ou ao sofrimento que julgam não merecer. É muito comum, no caso de pessoas que gozam vantagens a custo de outras, tentar limitar essas vantagens pelo suicídio, a doença ou algum ato que as faça culpadas, para, assim, sofrer as consequências. Todas essas soluções se prendem ao pensamento mágico e não passam de uma forma pueril de encarar a fortuna imerecida. Na realidade, agravam a culpa ao invés de minorá-la. Por exemplo, quando uma criança, como no exemplo acima, cuja mãe morreu ao dá-la à luz, limita mais tarde sua felicidade, ou comete suicídio, o sacrifício da mãe foi inútil e ela se tornou implicitamente responsável também pela morte do filho. Se o filho houvesse dito: mãe, sua morte não pode ter sido em vão. Vou fazer algo da minha vida em sua memória, pois conheço o valor dessa vida. A pressão da culpa nas mãos do destino teria se transformado numa força para o bem, permitindo ao filho alcançar objetivos vedados a outros. Nesse caso, a morte da mãe teria efeitos benéficos e daria ao filho paz durante muito tempo. Ainda aqui, os envolvidos estão sujeitos a uma pressão por equilíbrio. Quem recebeu algo do destino quer retribuir na mesma moeda, ou, sendo isso impossível, pelo menos compensar com fracassos. São, no entanto,
tentativas vãs, pois o destino se mostra totalmente indiferente às nossas exigências de compensação e restituição. Aqui ele está falando no caso do sentimento mágico, né, do amor mágico, aquele que move, às vezes, a pessoa para um tipo de sacrifício sem resultado, né? Porque não tem o poder de salvar o outro daquele destino. A mãe morreu no parto, a mãe está morta. Então, a pessoa levar uma vida de dificuldades, de privações, de limitações, não vai trazer a mãe de volta. Apenas vai igualar um pouco aquele filho, aquela filha, numa vida que não está sendo vivida plenamente. E, às vezes, poderá trazer, por exemplo, doenças precoces, ou até mesmo vícios, ou até alguma coisa que faça a pessoa estar mais próxima da morte do que da vida. É isso que a gente observa. Agora, lógico, existem movimentos... Opa! Oi, quem me chamou? Márcia. Fala, Márcia. Eu estou aqui assim, querendo entender, porque as ordens do amor, elas não foram inventadas por Bert. Foi um trabalho de observação, né? Então, como é que fica, assim, para a gente compreender a justiça divina dentro de um processo desse, né? Onde não existe culpa, não houve um processo de plantio de bem ou do mal, e a pessoa sofreu um destino desse por algo que ela não teve uma responsabilidade, como, por exemplo, no caso da criança que nasceu. Como é que fica a questão da justiça de Deus? Não, a justiça divina, né? Ele não toca nisso, ele não está falando disso. Ele prefere se colocar como alguém incapaz de medir isso. Em outro trecho, em outro momento, ele disse algo que é muito enigmático também. Ele disse assim, eu me lembro ele falando isso uma vez aqui mesmo no Brasil, num encontro que houve em Brasília. Ele disse assim: os movimentos da vida estão sempre certos, mesmo que eu não compreenda de onde eles nascem e por que eles acontecem. Então, o que ele está dizendo é, os meus conceitos do que é certo e o que é errado, eles podem estar redondamente enganados. E também não significa, Márcia, que ele diz que a culpa não existe. Não é isso, não, que ele está falando. Que é o seguinte, às vezes eu faço alguma coisa ou eu reconheço alguma coisa. Era o exemplo que eu ia dar quando você me chamou. Por exemplo, eu lidei com uma pessoa que tinha um desconforto, porque teve uma vida muito boa, muitas oportunidades, estudou num lugar legal, tinha uma vida financeiramente próspera e tudo mais. Num determinado ponto da vida dele, ele descobriu que o pai tinha tido um filho quando o pai ainda era muito jovem, né? E o próprio pai só veio a conhecer e saber da existência desse filho já casado há muitos anos e tal. A notícia de que existia um irmão na vida dele e que esse irmão passou a vida toda sem saber quem era o pai, como o pai vivia e coisa e tal, e ele vivia como adulto numa condição muito precária financeiramente, explicou para ele o desassossego que ele tinha numa vida muito confortável. E aí ele entendeu que o que ele sentia era uma culpa inconsciente, porque o que aquele irmão perdeu permitiu que ele, inclusive, tivesse a vida, porque a vida do pai dele seguiu, chegou um ponto que esse homem se casou e ele nasceu, né? Então, o que ele fez? Ele estabeleceu uma espécie de bolsa, uma pensão, uma ajuda
para esse irmão e a família dele, porque o irmão já era casado, tinha filhos, mas vivia numa condição muito precária. Ele procurou uma forma de dizer, olha, tudo que eu recebi em função de tudo que você não teve, deixa eu te ajudar, meu irmão, deixa eu fazer alguma coisa. Então, ele pagou a formação de um filho desse irmão até o irmão terminar a faculdade. E isso fez muito bem para ele. Então, aí eu estou falando de uma culpa que era uma culpa inconsciente. Mas existem aquelas coisas que acontecem entre os seres humanos que geram culpa, sim. Poxa, às vezes eu tive uma atitude, por exemplo, com um filho meu, criança, e eu falo, nossa, acho que foi demais isso aqui. Eu me sinto culpado. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, o sentimento de culpa, na justa medida, ele é um instrumento da justiça. Não tem nada assim, a culpa não existe. Não é isso, não. Entende? Pode. Eu posso entender, Almir, assim, que isso está dentro, inclusive, da história de um espírito, dentro desse sistema. E eu diria assim, que essas ordens do amor que Bert trouxe para a gente é um novo momento de se resgatar isso, né? Uma possibilidade, na verdade, que chegou para a humanidade. A gente pode pensar isso? Olha, não sei. Eu estou pensando isso agora, junto com você. Não tem. Porque, assim, se uma pessoa, né, que vive uma situação, qualquer dessas situações que a gente vem conversando, né, não tem acesso a uma constelação familiar, ou tem um acesso por um merecimento, eu não sei se eu estou misturando as coisas, mas, assim, eu estou aqui pensando, né? Eu tomo muito cuidado para não misturar as coisas. Querer encaixar Bert Hellinger em outras filosofias, tem coisas que são muito congruentes e tem outras que requerem um pouco mais de cuidado. Mas, assim, a visão de mundo e a maneira de olhar para a vida que as constelações permitem, eu reconheço que tem um nível de profundidade que me coloca para pensar bem antes de estabelecer determinadas verdades e determinados julgamentos assim, vamos dizer, taxativos, tá? Tal pessoa, por exemplo, tal pessoa é chata, né? Estou falando uma coisa mais leve, né? Tal pessoa é chata. Mas eu posso perguntar assim, o que aconteceu com essa criança? Isso já muda a minha maneira de olhar para aquele chato. Não quer dizer que ele não seja chato, porque às vezes eu sinto que ele é chato, mas o que aconteceu com aquela criança já muda a minha perspectiva. E assim, se o Bert Hellinger diz, né, que os movimentos da vida estão sempre certos, não existe uma vida que acontece no lugar errado. Então, nesse sentido, até mesmo crianças que são geradas de uma violência, de um estupro, de uma atitude brutal, às vezes, até mesmo essa vida está respondendo ao movimento da vida, na visão das constelações. E aí, o que a gente faz com isso? Não sei. A gente aqui, na constelação, a gente aprende a olhar para cada caso como sendo único. De forma diferente, né? É o fenômeno. Porque a gente não conhece a profundidade da história. A gente não conhece de onde vem. E isso, às vezes, vamos dizer, congruente com uma visão específica de como é a vida, um conjunto de crenças, uma coisa que a pessoa já traz, e às vezes é algo que é diferente do que a pessoa acredita. Então, a minha tendência, Márcia, é ter muito cuidado nessas transposições, sabe? Tem hora para mim que o Bert Hellinger é bem budista e tem hora que ele é bem chocante, assim, para uma visão budista, entendeu? Então, eu procuro, assim, lidar com cada coisa no seu lugar, tá? Fica mais fácil para mim trabalhar
e ver o benefício que a constelação traz se eu não tento fazer de tudo um balaio só. Porque pode não ser, tá? Então, se o filho houvesse dito, mãe, sua morte não pode ter sido em vão. Vou fazer algo de minha vida em sua memória. Eu estou retomando aqui. Pois conheço o valor dessa vida. A pressão da culpa nas mãos do destino teria se transformado numa força para o bem, permitindo ao filho alcançar objetivos vedados a outros. Nesse caso, a morte da mãe teria efeitos benéficos e daria ao filho paz durante muito tempo. Aqui os envolvidos estão sujeitos a uma pressão por equilíbrio. Quem recebeu algo do destino quer retribuir na mesma moeda, ou, sendo isso impossível, pelo menos compensar com fracassos. São, no entanto, tentativas vãs, pois o destino se mostra totalmente indiferente a nossas exigências de compensação e restituição. Humildade perante o destino. A nossa inocência é que torna tão insuportável o sofrimento provocado pelo acaso. Se fôssemos culpados e castigados por causa de nossas próprias ações, ou inocentes e poupados, poderíamos presumir que as circunstâncias obedecem a uma ordem moral, a regras de justiça e jogo limpo. Poderíamos acreditar que, com um bom comportamento, controlamos a inocência e a culpa. Entretanto, quando somos poupados, independentemente de culpa ou inocência pessoal, ao passo que outros sucumbem, merecida ou imerecidamente, compreendemos nossa total vulnerabilidade às forças do acaso e vemo-nos às voltas com os caprichos da culpa e da inocência. Quando a culpa e o dano atingem proporções trágicas, tornando-se o nosso destino, a reconciliação só será possível se renunciarmos inteiramente à compensação. A única possibilidade que nos resta, então, é submeter-nos, ceder à força inexorável do destino, para vantagem ou desvantagem nossa. Podemos chamar a atitude interior que possibilita a submissão de humildade, ou seja, o perdão singelo e a aceitação da inevitabilidade. Nas situações em que o ofendido e o ofensor se curvam com humildade a seu destino incontornável, há um fim para a culpa e o resgate. Pode-se, a partir daí, gozar a vida e a felicidade enquanto durarem, independentemente do preço pago por outros. Aceitamos, então, a nossa própria morte e as dificuldades da existência, sem olhos para a culpa e a inocência. Ou seja, eu me coloco absolutamente em harmonia com as coisas como elas são. Por exemplo, se eu nasci mais bonito do que meu irmão, e por isso eu tenho mais sorte com as meninas na adolescência, a vida é assim. Se eu nasci mais feio e o meu irmão tem mais sorte com as meninas, eu vou ter que desenvolver outras habilidades se eu quiser ter alguma chance. E a vida é assim. Quando tem, por exemplo, uma criança em condições especiais numa família, a gente vê muito essas dinâmicas com a criança que tem limitações, por exemplo, uma criança surda e um irmão que não é surdo, que tem os sentidos ativos, os dois passam por isso. Aquele que teve a sorte, sem saber por quê, e aquele que teve o azar, sem saber por quê. Os dois passam por uma necessidade de se despedir dessa ideia de que alguma coisa tem que explicar isso.
porque às vezes a explicação está tão longe, entendeu, Márcia? Que assim, é inútil eu querer que, se não tiver uma explicação, eu não vou ser feliz, eu não vou me soltar, eu não vou viver o meu destino. A mesma coisa acontece com heranças. Puxa, o papai deixou todo o dinheiro para o meu irmão e não me deixou nada. Né, Iago? Estou falando porque o Iago tem uma situação pessoal que de vez em quando a gente já trabalhou com ela. Papai deixou todo o dinheiro para o meu irmão e não me deixou nada. Se eu ficar querendo corrigir alguma coisa porque meu pai fez uma coisa errada, eu estou lascado. Eu vou perder muito tempo da minha vida, gastar muito dinheiro com advogado, ou ter que entrar numa guerra com meu irmão, ou coisa que o valha. A mesma coisa, se o papai deixou tudo para mim e eu me sentir melhor repassando alguma coisa para o meu irmão, tudo bem. Agora, se eu resolver não fazer isso, porque meu irmão é meio maluco e tudo que o papai deu para ele em vida ele jogou fora, e eu não vou fazer isso com o que o papai me deu, tudo bem também, porque foi o papai que deu, o dinheiro era dele, e eu recebi assim. Eu não fiquei manipulando, eu não fiquei puxando o saco, eu não fiquei assim, fazendo a caveira, como se diz aqui no Brasil, ou seja, falando mal do meu irmão para o meu pai, para ser beneficiado pela herança. Então, eu não sou responsável pelo aquele ato, mas eu sofro as consequências daquele ato, seja para o bem ou para o mal, para facilidade ou para dificuldade. Seja como for, é assim. Quando eu me coloco em harmonia com as coisas como foram ou como são, a pessoa pode ter nascido sem os braços, pode ter nascido sem as pernas, e ainda assim se tornar um atleta, ainda assim ter uma vida colocada para frente, e aquilo que era uma limitação que podia te jogar a pessoa para baixo, se torna um ponto de força para a pessoa ir além. Entende? É disso que ele está falando aqui. O Guilherme levantou a mão. Fala, Guilherme, tudo bom, meu cara? Beleza, Almir. Eu acho que, não sei se eu não prestei atenção em outros momentos, mas acho que uma das primeiras vezes que eu escutei essa expressão foi agora há pouco, você lendo aí o livro. Não ter olhos nem para culpa, nem para inocência. Acho que é assim que está colocado, né? Uhum. Interessante isso, é a primeira vez que eu vejo, Almir. Pode falar alguma coisinha a respeito? Ou assim, até como que ele coloca para a pessoa chegar nisso aí? Olha, que é um trabalho, né? Um trabalho a ser feito, né? Eu acho que a frase tem que ser vista dentro do contexto que ele está falando, né? A humildade perante o destino. Então, por exemplo, eu lanço uma ideia. Vamos estudar o livro A Simetria Oculta do Amor, do Bert Hellinger. Eu lancei essa ideia. Aí poderiam vir 400 pessoas estudar comigo. Vieram umas 25, 30 pessoas. Assim aconteceu. Agora, se eu passar essas semanas que nós estamos aqui estudando, lamentando que não vieram 300 pessoas, eu estou cheio de, vamos dizer, ideias do que seria certo, do que seria bom. Bobagem. Assim, isso tem a ver com uma coisa até que é uma fala que o Bert citou uma vez, do Jung. Eu não sou um conhecedor do Jung, tem pessoas aqui que conhecem mais, mas eu já li algumas coisas. O Bert disse, eu concordo com o Jung, quando a pessoa fica presa ao porquê, ela está brigando com o destino. Por que que esse aqui é meu pai? Por que que eu tive que ter uma mãe igual a essa? Por que que eu não tive uma mãe igual a minha amiguinha da escola? Que a mãe é muito mais legal, faz um monte de coisa para ela e não faz para mim, né? E a minha mãe não faz para mim. Aquele desejo de ser filho de outras pessoas. Isso é um tipo de briga com o destino que traz em si uma arrogância. Claro que quando a criança é criança, ela não tem uma elaboração disso. Mas quem começa
a ampliar a sua visão sobre a vida, por exemplo, através de constelação, ela vai entender, a minha mãe é exatamente a mãe que eu precisava, o pai que eu preciso, está tudo certo, está dentro disso que a Márcia está buscando, né? Um alinhamento com uma justiça que vem lá das alturas, lá das galáxias, lá não sei de onde, e que a gente só consegue imaginar, a gente não tem ideia do que move os movimentos da vida. Então, quando a gente diz sim, essa minha ideia de tentar entender o que é certo e o que é errado, ela perde importância. Isso não quer dizer que vale tudo, Guilherme, isso precisa ficar bem claro. Tem coisas que são boas de se fazer, tem coisas que não são boas. E onde é que eu percebo isso? Nos resultados. Tem coisas que, se eu fizesse, eu ia ter que pagar um preço por elas. Então, eu por mim, decido não fazer. Entende? Então, não quer dizer que está todo mundo... Não é amoral essa conversa aqui. Existem atitudes que causam grandes prejuízos. Por exemplo, uma pessoa explodir uma barragem, estourando uma bomba, causando uma inundação numa cidade, matando centenas de pessoas, isso tem consequências. Essa pessoa vai carregar alguma coisa com ela que ela é que vai ter que arcar com isso, ou os descendentes dela. Agora, de onde veio esse movimento? De onde veio essa ira? Por que a pessoa agiu assim? Porque ela tem uma psicose? Ou porque ela tem uma causa XY? Não sei. O ponto é, toda história é a continuação de uma história. Portanto, eu querer explicar tudo pela biografia, digamos assim, eu quero explicar o Iago pela biografia dele. Vai ser limitado isso, porque a vida do Iago começou muito antes do Iago. E eu nem sei quando foi, nem sei como foi. Muito antes dele. É isso que a constelação propõe. Portanto, essa coisa de coitadinho dele, coitadinha dela, ou coitadinho de mim, coitadinho... Isso é bobagem. Isso não leva a nada. Ou a mesma coisa, assim, a pessoa carregar eternamente uma culpa sobre alguma coisa. Equivale a algo assim tão delicado, né? Por exemplo, a pessoa foi, durante a gestação, ela tinha um irmão gêmeo, e esse gêmeo não vingou, não se desenvolveu. E ela carrega com ela uma culpa ao longo da vida toda, por ela ter sobrevivido na gestação e aquele irmão gêmeo não. Isso é terrível e não resolve nada. E a pessoa nem vai viver por inteiro. Ela vai lamentar a sorte de ela ter ganho a vida e a má sorte do irmão que não sobreviveu. E isso tem a ver com isso, entende, Guilherme? Acho que sim, né, Guilherme? Almir? Guilherme fica com a câmera desligada porque ele fica em casa cuidando do filhinho, então acho que ele está ocupado. Fala, Ruth. Sim, eu quero acrescentar, se acho que está bem assim, que também é uma advertência para o constelador não ficar julgando o que foi feito ou o que aconteceu, não? Para não ficar julgando, não? Sim. Sim, sim. Isso mesmo. Tem um outro livro que, quem sabe, um dia a gente estuda, chama-se Ordens da Ajuda, onde fica muito claro o nosso papel, sabe? Cada vez que existe alguém que traz uma história e essa história tem alguém que fez algo, por exemplo, alguém matou o marido de alguém e a pessoa viúva teve que lidar com uma situação, um contexto muito difícil a partir daquele assassinato. É claro que a gente está diante de uma dificuldade, é claro. Agora, com isso, eu querer, então, dizer que o assassino
deveria arder no fogo do inferno ou qualquer outra coisa. Isso é uma visão muito descuidada, né? E é muito diferente de dizer, não, pode matar que não tem problema. Não é isso que ele está dizendo. Mas é assim, de onde veio esse movimento de se expressar com tamanha violência? O que aconteceu? Muitas vezes a gente não sabe. E o acontecimento em si, de alguém matar outra pessoa, ou alguém tirar a própria vida, tem um pesar. O pesar é pela situação, não é o pesar em nome de um ou de outro. Como é que alguém pode fazer isso? Por exemplo, vamos pensar assim num contexto de falta de ética, de corrupção. Como é que uma pessoa desvia dinheiro de uma verba de merenda escolar e não sei quantas crianças deixam de comer porque a pessoa vai comprar não sei quantos automóveis, ou não sei quantas... Como é que isso acontece? Então, existe um pesar pela situação. Agora, o que moveu esse corrupto, eu não sei. A situação é dolorosa, mas eu querer, então, colocar tudo para cima do corrupto não vai resolver nada. Pode até ser que dê cadeia para alguém, mas isso não significa que resolve. Não significa que resolve. Sistemicamente, eu estou falando. Então, por alguma razão desconhecida para mim, esse movimento da vida aconteceu. E isto, se eu olho para isso com realismo, aumenta muito a minha chance de contribuir com a situação, com a cura da situação, com a resolução do conflito, qualquer que seja ele. Tá? Vamos lá, mais um trechinho. Onde está o meu neto? Um jovem que acabara de aprender a dirigir sofreu um acidente. A avó, que o acompanhava, ficou gravemente ferida. Voltando a si no hospital, pouco antes de morrer, perguntou: onde está o meu neto? Quando este se aproximou, ela lhe disse: não se culpe, é a minha hora de morrer. Esse pensamento se misturou nele com as lágrimas. Aceito o fardo de ter sido o instrumento de sua morte, declarou o jovem. E, chegada a hora, farei algo de bom em sua memória. E, de fato, o fez. Essa humildade nos dá seriedade e ponderação. Quando sentimos a verdadeira humildade, compreendemos que determinamos o nosso destino, mas também somos determinados por ele. O acaso age em nosso benefício ou dano, segundo leis cujos segredos não podemos nem devemos adivinhar. A humildade, tá aí, Márcia, entendeu? Não podemos nem devemos. Qualquer coisa que eu tente especular nesse nível é mera especulação. E eu posso até dizer, eu sei explicar, funciona assim. E isso pode ser só uma coisa muito limitada, entendeu? A gente se submete a isso. Quando existe a humildade, a gente se submete. É assim, aconteceu assim, verdade, Entendeu? A humildade é a resposta certa à culpa e à boa sorte proporcionadas pelo destino. Coloca-nos no mesmo nível dos menos afortunados, permitindo que os respeitemos sem menoscabar, não sei o que é isso, ou desprezar as vantagens obtidas à sua custa, mas levando-nos a aceitá-las com gratidão, a despeito do alto preço que eles pagaram e a fazer com que outros se beneficiem delas igualmente. Pô, show de bola isso aqui, né? Acho que é um bom jeito de terminar nosso encontro de hoje. Sobre isso que a gente leu agora, esse pequeno item chamado Onde está o meu neto? Alguma dúvida?
alguma pergunta, algum insight? Eu apenas me dei conta que nós voltamos para o começo, né? Quando a pessoa teve a mãe que morreu no parto, né? Que culpa que a pessoa tem? O que adianta para a vida essa pessoa carregar a culpa? Então, o neto estava dirigindo o carro e, em função do acidente, a vovó sofreu danos e chegou a óbito. Poxa, que coisa, né? Que pena, né? O que eu faço com isso? Essa é a grande pergunta. E aí o Bert fala do Jung, né, de novo, que o Jung explica que uma pergunta muito melhor do que o porquê é o para quê. Para quê? O que eu faço com isso que a vida me deu? Ou que a vida colocou diante de mim? Essa é uma pergunta que me põe a olhar para frente. Tá? Vamos ouvir a Hortência. Sí. Entonces, de lo que entiendo, la humildad es la aceptación del destino cuando no hay más nada que hacer. Cuando hay algo que hacer, no es que no hay humildad, sino hay una posibilidad de modificar. La humildad de la aceptación, sea lo que sea, es cuando no está en nuestras manos lo que ha ocurrido. Não só. Aunque seamos protagonistas de lo ocurrido. Pero es cuando no hay como a vuelta atrás. Sim, mas não apenas. Porque si no, trato de diferenciar cuándo se puede hacer algo de cuándo no se puede hacer nada, sino aceptar lo que hay. ¿Me explico? Sim. Pronto, posso comentar? Sim. Sim, verdade, é isso. Quando é inevitável e não há nada o que fazer, essa é a postura. Agora, o interessante do Bert é que mesmo quando eu posso fazer algo, por exemplo, diante de uma doença, no livro A Cura, que nós já estudamos, que já passamos por ele, qual é a melhor atitude de alguém que está precisando lidar com uma doença? A primeira atitude é da humildade, que me faz reconhecer, sim, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso. Essa doença veio de algum lugar, por alguma razão, para me trazer alguma mensagem, alguma coisa. E isso me coloca, Hortência, no melhor lugar possível para eu agir. Então, mesmo quando eu posso fazer alguma coisa, essa humildade me dá uma visão muito profunda, muito real daquilo que de fato é. E a partir disso, talvez eu não possa fazer mais nada a não ser me conformar e dizer sim, mas talvez eu possa fazer algumas coisas. A atitude é a mesma, da humildade. Agora, muito mais necessária quando não há o que fazer. Muito mais necessária. Ok? Muito bem. Muito bom. Grato, meus amigos. Até a próxima quarta-feira. Um grande abraço. Grande abraço.